Eu estava viajando. Hoje o Ricardo também tem um compromisso na família dele, né? Então a gente vai revezando e crendo que Deus vai fazendo, né? Esse mês estamos falando sobre família. Na primeira semana nós falamos sobre 3 famílias, né? Uma família extremamente desastrada, né? Adão e Eva. Depois uma família extremamente abençoada, Jesus, Maria e José. E a família que pode ser a nossa, né? A família de Davi, que é aquela família que erra, mas busca, erra, mas se arrepende, erra, mas volta ao Senhor. Semana passada o Ricardo falou também sobre não desistir, né? Deus não desiste de nós, nós também não podemos desistir de amar, de buscar, de orar. E ainda que nossa família não esteja aqui conosco, nós podemos crer que o Senhor é capaz de alcançá-los aonde eles estiverem. Amém? E nesta noite eu quero convidar você a entender que Deus tem um plano, e este plano precisa ser cumprido por nós. Não é? Deus projeta, Deus dá a direção, mas o plano precisa ser cumprido por nós. E muitas vezes nós não percebemos que para cumprir este plano se passa por muita coisa. Então eu quero contar para vocês, quem quiser acompanhar a história, está no livro de Êxodo, né? Quando, só para você entender aí o que está acontecendo, né? Deus, lá em Gênesis ainda, no capítulo 11, Deus chama Abraão, coloca Abraão numa terra muito boa, Abraão multiplica, aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem os seus filhos, um dos seus filhos vai lá para o Egito, e lá no Egito este filho se torna assim um homem de muito poder, né? Já teve filmes, desenhos, né? José do Egito, um homem de um poder tremendo. Tem gente até que confunde o José de Egito com o José de Maria, né? Pensa que é a mesma pessoa. Tem gente que pensa que esse José é o pai de Jesus. Não é, esse José é o José do Antigo Testamento, não é o pai de Jesus. E lá esse José se tornou depois do faraó, ele era o todo-poderoso. Ele mandava, ele desmandava, ele fazia tudo. E esse José traz todo o povo judeu para o Egito. Só que aí passa o tempo, o faraó morre, vem outro faraó, outro, e chega um faraó que não gosta mais dos judeus. Não gosta mais. E esse faraó então começa a escravizar os judeus, vai escravizando, e um dia Deus então levanta um homem chamado Moisés. E Deus pega este homem chamado Moisés e o levanta para levar esse povo de volta para a terra prometida. Só que Moisés tem uma missão difícil, porque ele vai ter que ir até o faraó. Depois, se você quiser ler todo o livro de Êxodo, né? É bonita a história, porque Moisés era gago, já estava com 80 anos quase, então gago, velhinho, né? O povo judeu, o povo do Egito tinha raiva dele porque ele foi criado pelos egípcios e fugiu. E o povo judeu tinha raiva dele porque ele começou a ir falar com o faraó, né? Ele foi para o faraó e falou assim: faraó, é o seguinte, liberta o meu povo. Na cara dura ele foi lá, né? Liberta o meu povo aí, faraó. Deus mandou falar para você, liberta o meu povo. Aí o faraó falou assim: o quê? Eu vou tirar a mão de obra que me dá sustento? Pois agora vai ser diferente. Então até o dia que Moisés foi falar com o faraó, presta atenção nisso. Até aquele dia, os egípcios pegavam toda a palha e os judeus faziam os tijolos. Naquele dia o faraó ficou tão bravo, falou assim: a partir de agora, vocês judeus é que vão buscar a palha e vão ter que fazer o mesmo número de tijolos. Olha que delícia, gente. Faraó foi lá, Moisés foi pedir a libertação e dobrou o trabalho do povo. Então os egípcios tinham uma raiva de Moisés danada, e os judeus também ficaram com raiva dele, e Moisés ficou no meio do caminho ali. E então Moisés vai falar com Deus, e Deus fala para ele ir lá com o faraó, que a partir daquele momento a mão de Deus ia começar a pesar sobre
os egípcios, né? Isso começa no capítulo 7. A partir do capítulo 7 de Êxodo, são as famosas 10 pragas, né? E as pragas começam a acontecer. Primeiro é as águas, depois, se você for no versículo 8, são as rãs, não é? E quando Moisés vai falar com o faraó, ele vai dizer que ele quer levar todo o povo, e é aqui que eu quero chegar esta noite. Moisés vai ao faraó e fala assim: olha, eu quero ir com todo o povo para prestar culto ao meu Deus. E de princípio, o faraó fala assim: não vai ninguém. De princípio, o faraó fala assim: ó, não vai ninguém. Então Moisés transforma a água em sangue, depois transforma, né, dá uma praga de rãs, capítulo 8, né? Ele fala lá para o faraó: deixa o meu povo livre para que me preste um culto. Depois ele manda os mosquitos, depois vem as moscas, né? E a partir da quarta praga, eu quero nesta noite, esse estudo, isso é uma coisa muito profunda que teria que ser dado assim, um seminário, mas de uma maneira rápida, né? A partir da quarta praga já começa a acontecer algo diferente. Veja, quando a água se transformou em sangue, quando vieram as rãs, veio sobre todos. A partir da quarta praga dos mosquitos começa uma coisa interessante, preste atenção nisso. Versículo 22, isso está em Êxodo 8, 22. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gessém. Farei, versículo 23, uma distinção entre o meu povo e o teu. A partir da quarta praga, a praga caía sobre o faraó, mas não caía mais sobre os judeus. Os judeus estavam numa terra, Gessém, que era uma terra muito ruim. Então eles ficaram lá, porque lá os egípcios não queriam ficar lá. Então encheu de mosca no palácio, tal, mas lá na terrinha deles as moscas não chegaram. Na outra praga, quando morreram todos os primogênitos dos gados, só o dos egípcios, o deles não. Chegou as trevas, todo o Egito ficou em trevas, a terra de Gessém não. Porque Deus, a partir da quarta praga, começa a fazer distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. É importante que você entenda isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, elas confundem distinção com uso, né? Elas pensam que elas podem usar Deus. Meu irmão, minha irmã, nós que seguimos a Deus, passaremos por muita coisa. Eu gosto muito do Padre Jorge, quando ele fala assim que todo mundo pode ter um câncer. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus, quem nunca foi à igreja, quem foi à igreja. Mas quem tem câncer com Jesus, dói diferente. Todo mundo pode passar pela morte de uma pessoa amada, mas se você passa essa morte com Jesus, dói diferente. Com Jesus, dói diferente. Existe um consolo, existe um aconchego da parte de Deus. Dói diferente, entende? É tudo diferente, há uma distinção. Deus nos trata de maneira diferente mesmo, porque Ele sabe que nós pecamos. Então não há como evitar certo sofrimento. O sofrimento vai acontecer, estamos num mundo maligno. Então a partir da quarta praga, já existe uma coisa interessante, porque existe uma distinção entre as famílias dos judeus e a família dos egípcios. Quantos judeus foram diante do faraó falar com ele, você sabe? Alguém sabe ou não? Quantos? 2. Moisés e Arão, porque Moisés era gago, né? Então para ele não ficar na frente do faraó e tomar muito tempo do faraó, porque o gago toma um pouco de tempo, né? Para ele não ficar lá tomando muito tempo, porque o faraó era muito ocupado, ele levava Arão, né? Aí Arão falava por ele e ele fazia os prodígios. Então foi só 2 judeus. E a bênção chegou sobre quantos judeus? Você sabe? Sobre quantos? Todos. Essa distinção que Deus fez, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia muito errada
sobre a questão de trazer alguém para a igreja e levar a bênção para casa. Muitas vezes a nossa família não vai chegar até a igreja. Às vezes Deus precisa só de um da família dentro da igreja. E se esse um é você, louvado seja Deus. Porque diante do faraó foi só Moisés e Arão, mas a bênção chegou para todo mundo. Às vezes você é a única pessoa que vai até a missa. Eu sei que tem alguns evangélicos aqui que vai até o culto. Às vezes você é a única pessoa que busca de verdade. Mas a bênção chega para todos. A bênção de Deus, ela não é exclusividade apenas daqueles que ficaram lá. Não. Nós podemos levar bênção para todos. Quando Deus fala que faz distinção, Ele fala, farei distinção entre o meu povo. Não é apenas sobre Moisés. E veja, aquele povo não estava muito feliz com Moisés. Aquele povo não estava muito confiante em Moisés. Se você depois ler todo esse trecho, você vai ver que ele fala assim, inclusive depois, quando eles já estão lá no deserto, né? Estão chegando na terra prometida, ele fala assim, Moisés, você tirou a gente lá do egípcio, lá tinha sopa de cebola, e nós estamos aqui comendo areia, Moisés, que é isso? Aquele povo nunca foi um povo contente com Moisés. Mas perderam a bênção? Não perderam. Só perderam quando realmente se rebelaram contra Deus, né? Aí é diferente. Enquanto eles se rebelaram contra Moisés, Moisés buscava a bênção para todos. No dia que eles construíram um bezerro de ouro e falaram assim, é melhor para a gente morrer no deserto, eles falaram assim, então agora eu vou tratar vocês conforme sua palavra. Entende? Então muitas vezes a gente não entende que o marido, o pai, a mãe, o filho, a namorada, sei lá quem mais, muitas vezes fica pegando no nosso pé, fica falando um monte de coisa, né? Quantas vezes eu escuto as esposas, às vezes vão conversar comigo, né? Meu marido agora fala que eu sou amante do padre, né? E eu falo, você é? Eu falo assim, eu não, você está doido? Vira mula sem cabeça, né? Vira mula sem cabeça, você é doido? Eu não quero ser mula sem cabeça, você é uma mula com cabeça mesmo, né? Então, eu falo, então, o que é melhor? Pensa comigo uma coisa, gente. Olha como é que o mundo é uma coisa engraçada, né? Se eu ofender aqui o Rael, por algo que ele não fez, ele fica extremamente chateado. Agora, se ele fizer algo extremamente ruim, e ninguém souber, ele fica feliz. Não é assim que a gente faz? Pensa bem como que a vida é engraçada, né? Se alguém fala de algo que eu não fiz, eu fico todo chateado, magoado. Mas se eu fiz a pior coisa do mundo, e ninguém ficou sabendo, eu fico feliz. Só que com Deus funciona ao contrário. Com Deus funciona exatamente o oposto, né? O pior não é o que é falado e não existe, mas é aquilo que não existe, que existe, melhor dizendo, e não é falado. Eu me lembro dos meus filhos, né? Graças a Deus nunca falaram palavrão, sempre foram meninos educados, né? E tem uma determinada idade que quando você não fala palavrão e é educado, lá na escola todo mundo começa a chamar de viado, né? É bicha. E então às vezes ele chegava em casa, ô pai, falaram que eu sou bicha, pai. Você é, filho? Não, então deixa falar. O duro é quando você for e ninguém fala nada. Que agora está na moda, né? Também na moda, então ninguém fala nada. Isso que é duro. O pior não é falar e você não ser. O pior é você ser e ninguém fala nada, filho. O duro não é alguém te chamar de prostituta se você não for. O duro é ninguém fala nada e você for. Isso que é difícil. Isso que é difícil. E nós pensamos o contrário. Quer ver uma outra coisa interessante? O marido trai, ou a mulher trai, abandona a casa. Gente, quem que está perdendo? Quem trai ou quem é traído? O que você acha? Quem trai? Quem que fica com depressão? Quem é traído. Não tem alguma coisa errada? O mundo coloca um peso na gente que não existe. Gente, se você foi traída, azar de quem te perdeu, porque perdeu uma mulher santa. O azar é dele, deixa embora. Entende? Se você foi traído, meu irmão, mas me falaram que eu sou corno, deixa falar. Você teve uma sorte danada, descobriu que ela não presta e ela foi embora, Deus te abençoe. O padre fala assim, o diabo te carrega, né? Mas não vou falar isso não, né? Deus te abençoe, vai embora. Se era uma mulher que não prestava, o que eu estou perdendo? Fala para mim. Como é que você entra em depressão se uma mulher que não presta foi embora, meu irmão? Levanta a tua cabeça. Você teve uma libertação. Você não perdeu nada. Você ficou livre. Livre. É isso que você precisa pôr na cabeça. O mundo coloca um peso ao contrário. Aí quem traiu, que está perdendo a mãe dos filhos,
o pai dos filhos que traiu e foi viver uma aventura louca que geralmente não dá em nada, fica todo feliz, né? E o traído que se libertou daquele traste, fica lá, ai que depressão, porque ele foi embora. O que você perdeu? Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. E nós precisamos de ter isso em mente, que Deus quer abençoar. E como não ia caber todo mundo na igreja, o que ele faz de vez em quando? Traz um, traz dois. Alguns, como eu, tiveram a felicidade de vir com a família inteira. Outros, eu vim com a minha família agora, né? Mas quando meu pai, minha mãe e muitos irmãos nunca vieram. Meu pai e minha mãe nunca me viram pregando na igreja. Viram a polícia me levando em casa, viram eu chegar bêbado, mas a pregação, as bênçãos, nunca viram. Pensa que não dói? Dói. Mas a fé me faz continuar. A fé. Então veja, a partir da quarta praga começa uma distinção de pessoas, uma exceção. E aí vai acontecendo. E então, existe aí a praga da saraiva, dos gafanhotos. Aí a partir disso, quando chega na praga dos gafanhotos, acontece uma coisa interessante. No capítulo 10, né? Então vem a praga dos gafanhotos. O gafanhoto, não sei se você sabe, ele vem e devora tudo. A plantação, tudo. O faraó então ficou preocupado porque os magos, se você ler, né, no começo os magos imitavam os prodígios, depois os magos não deram conta, né? Então eles foram falar, faraó, deixa esse povo embora. Deixa esse povo embora. Vamos ficar só nós aqui, a gente se vira, a gente faz tijolo tão bem, né? Aí o faraó chama Moisés e fala assim, quem é que vai partir? Moisés fala, isso está em Êxodo, capítulo 10, versículo 9. Iremos com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. Ah, mas quando Moisés fala isso, pensa no faraó bravo, pensou? Ah, e faraó tinha umas roupinhas esquisitas, né? Eu fico imaginando o faraó dando bafão, né? Com aquele vestidinho. Você consegue imaginar o faraó nervoso? O quê? Né? Todo, né? Imagina que vocês vão. Vai só os homens, as mulheres ficam, as crianças ficam, os bois ficam. E Moisés fala, se não for as crianças, se não forem os jovens, se não forem os velhos, se não forem as ovelhas, se não forem os bois, não vai ninguém. E faraó, então, não vai ninguém. Não foi ninguém. Aí, vieram as trevas. Quando chega as trevas, o faraó, então, começa a mudar. Ele começa, ele fala assim, que para ir com as, deixa eu ver onde que está aqui. Ele fala para ir com as crianças, mas deixar todo o gado. Só não estou achando aqui. Mas é aqui no capítulo 10 mesmo, no 24, né? Aqui, ó. Quando chegam as trevas, versículo 24, o faraó fala assim: ide fazer as vossas devoções, mas vão vocês, os velhinhos, as crianças, mas as ovelhas e os bois ficam. Sabe o que Moisés fala? Então não vai ninguém. Meu irmão, minha irmã, o que Moisés está falando ao faraó, é bom que você saiba, lá na carta de Paulo, ele fala que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. O faraó representa o mal, o pecado, o demônio. Moisés representa o próprio Jesus, levando o povo para a salvação. E nós hoje somos chamados a ser esse Jesus, esse sacerdote para as nossas casas, né? E nós temos que ter em mente, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos negociar com o mal. Não negocia com o mal. Ai, tá bom, né? Tem mãe que fala para mim, ai, sabe o que é? Deus pode me levar, o diabo pode fazer o que quiser. Ai, desde que meu filho seja salvo. Minha filha, meu filho, o teu filho no céu, vendo você queimar no inferno, vai poder ser feliz? Larga de ser tonto, não negocia com o diabo não. Moisés tinha 80 anos, pulou com os 2 pés no peito do faraó, né? Pulou com os 2 pés, aqui não, mano, aqui não. Se não for tudo, não vai nada. Nós não temos negociata com você, nós não temos. Você está vendo o poder de Deus.
Por quê? Porque eu vejo muito isso, sabe, gente? As pessoas pensam que estão negociando com Deus, né? Eu imagino que se fosse no tempo de hoje, né? Não precisava nem chegar aqui nas ovelhas, né? Chegou nas criancinhas, né? Ah, sabe que é criancinha, a gente faz outra, né? Vamos embora. Criança a gente faz outra. E é tão gostoso fazer filho mesmo, né? Vamos fazer filho. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, né? Ah, deixa elas aí, depois a gente faz outras lá na frente, não tem problema não. Gente, chegou agora para deixar só as ovelhas para trás. Ah, se é nós, pensa bem, né? Ah, se é a gente, né? As ovelhas representam as nossas conquistas, né? Não são bens materiais, são as conquistas da nossa vida. Quantas pessoas, para salvar o filho, aceita perder o casamento, né? Para salvar o emprego, para salvar uma televisão, aceita entrar em dívidas astronômicas, porque começam a negociar com o diabo mesmo. Moisés não aceitou, e ele deixa para nós hoje essa mensagem: não negocia nada, se não for eu, se não for meus filhos, se não forem os velhos. Gente, vocês já carregaram velho? Aqui não tem velho, graças a Deus. Você pode olhar para o lado aí que você não vai achar nenhum, né, dona Lídia? A dona Lídia é fundadora ela, como diz um amigo meu, ela não participou do dilúvio, mas que ela pulou as pocinhas, ela pulou, velho. Que ela pulou aquelas pocinhas depois, ela pulou, né? Você já carregou velho? Você já viajou com velho? Você já caminhou com velho? É uma paciência, né? Pois Moisés falou assim: ó, se não for os velhos, eu não vou. Gente, meu amigo criou ovelha até esses tempos atrás. Você já tentou caminhar com ovelha? O trem desajeitado. Pensa. Ovelha é assim: se chover, dá trabalho, porque entra não sei o que no pé, o pelo fica pesado, tal. Se fizer seca, dá trabalho, porque as patinhas começam a machucar. Gente, nunca vi um trem que dá trabalho. Por isso que Deus nos compara às ovelhas, porque de todos os animais, o único animal que precisa de um pastor é a ovelha, né? Coisa interessante isso. Você pega boi, você solta ele no pasto e vai dar vacina e está tudo certo. Você precisa de voltar lá uma vez por ano. Pega a ovelha para você ver e não vai lá todo dia. O rebanho não dura um mês. O bicho que dá trabalho é a ovelha. Uma hora o pelo está grande, tem que tosar, porque começa a enroscar mosquito lá no meio. Outra hora, se o pelo está muito pequeno, o frio chega e mata de frio. Elas morrem de calor, morrem de frio, morrem de banho, morrem sem banho, morrem de tudo quanto é jeito, você pensar. Gente, nunca vi aquilo lá na minha vida. Por isso que Jesus compara a gente com ovelha, né? Eu sou o bom pastor, né? O Salmo 22 fala a mesma coisa, 23 lá, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Somos ovelhas mesmo, porque a gente dá trabalho para Deus. Moisés chegou lá e falou: não importa se os velhinhos estão morrendo, faz as macas, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Meu irmão, minha irmã, não vamos negociar. Nós estamos falando sobre família, sabe? Eu não estou dizendo que tua família vai estar um dia inteirinha sentada aí no banco da igreja, eu não sei. Meu pai e minha mãe foram salvos, graças a Deus, na doença deles, sem precisar de pisar o pé na igreja. Quando eles não vêm, Jesus vai, gente, Jesus é maravilhoso. Mas eu nunca negociei. Não negocio com o demônio. O demônio nunca vai ouvir da minha boca: para mim tá bom. Não existe isso não, gente. Não existe. Olha, eu costumo dizer isso porque é o que eu creio. Deus nunca tem menos do que o melhor para nós. Nunca menos do que o melhor. Não negocia. Não fica negociando não. Ai Deus, dá essa gripinha para mim, mas não deixa pegar no meu filho. Meu irmão, que Deus fraco é o seu? Que para curar o teu filho tem que dar as coisas para você. Que Deus é esse que você conhece? De onde é que você tirou esse Deus? Foi na loja de R$1,99, você foi lá e falou: dá um deusinho fraco aí que o meu, né, não tem dinheiro para comprar o forte, né? Dá esse fraquinho mesmo, né? Que Deus é esse? Será que é com Deus que você está negociando ou é com o diabo mesmo? Porque não se esqueça que o sonho do diabo é ser Deus, né? E muitas pessoas colocam o diabo no lugar de Deus mesmo. Percebe? Você que veio pela primeira vez, está me ouvindo falar do diabo, quem me conhece sabe que eu falo muito pouco do diabo, porque ele não merece nem ser pronunciado. É que hoje coincidiu, porque eu fui lá, só falo do diabo, aqui nós não damos esse moral para ele não, viu? Estou falando hoje porque eu estou dizendo da tua casa, que você não pode negociar a tua casa, você não negocia a tua família, você não negocia as tuas vitórias, você não pode negociar aquilo que Deus te deu, meu irmão. E eu não estou falando apenas de vir à igreja, eu estou falando de eternidade, eu estou falando de terra prometida. Moisés não estava negociando, sei lá, uma TV de 29 polegadas, hoje 29 nem existe mais, né? 110 polegadas, nem sei quantas polegadas. Moisés não estava negociando a prestação de um automóvel, não estava negociando uma doençazinha, ele estava negociando a ida para a terra prometida. E naquele momento,
Moisés tinha duas coisas a fazer: ou ele acreditava, ou ele não acreditava. Ou ia todo mundo, ou não ia ninguém. Entende isso? Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Sabe, meu irmão, desde que eu tive filhos, muitas pessoas, outro dia eu falei que eu já tinha um livro, na verdade tem 2 livros já prontinhos, só falta escrever. Só tem os títulos dele, né? Um é o sofrimento no plano de Deus, o outro é como criar filhos para Deus. Hoje eu posso falar sobre isso. As pessoas querem sempre a colheita, nunca a plantação, né? Hoje as pessoas veem meus filhos e falam: nossa, que bênção, que sorte que você teve. Gente, eu tive sorte, casei, tive meus filhos, foram abençoados por Deus. Mas meu irmão, minha irmã, não pense que eu fiquei sentado, orando: ai, Deus cuida dos meus filhos. Não, deram trabalho. Hoje mesmo eu conversava com uma mãe, que ela estava muito preocupada porque os filhos dela eram arteiros. E eu falei: mas os meus também foram. Gente, ser arteiro, toda criança é. Agora, sem educação, é criança que não tem pai e mãe que corrige. É diferente. Ser arteiro é uma coisa, toda criança é arteira, gente. Eles têm saúde, eles querem subir nas coisas, eles querem quebrar as coisas, eles querem ligar a televisão, eles querem abrir a porta do carro. Toda criança quer. Criança arteira é criança com saúde, ela é arteira. Agora, a criança sem educação é diferente. É a criança que pai e mãe não põem limite, é totalmente diferente. Hoje deram um nome bonito para isso, né? Ela é hiperativa. Né? Ficou bonito isso, né? Ficou bonito, pronto. Ela é hiperativa, está tudo certo. Pode ficar sem educação. Criança sem educação não existe mais. Alguém conhece uma criança sem educação? Não conheço mais nenhuma. A criança entra no lugar, quebra tudo, atrapalha a missa, atrapalha tudo. Ela é hiperativa. No meu tempo era sem educação mesmo, era diferente, né? Agora foi mudando as coisas. É assim que funciona. Hoje mudou. Não há mais limites, não há mais pai e mãe educando. Não há pai e mãe que levanta do sofá, pai e mãe que dá testemunho, pai e mãe que dá exemplo. Então, eu me lembro muito dos meus filhos, sabe? E eu nunca negociei. Eu nunca assisti um filme que meus filhos não pudessem assistir. Eu nunca fui a um lugar em que meus filhos e minha esposa não pudessem ir. Me chamaram para jogar bola uma vez. Ah, vamos jogar bola, só que mulher não pode ir. Gente, não ia fazer nada demais de jogar bola. Minha mulher não pode ir? Não, então eu não vou. Sabe, eu não negocio. A minha família não está à venda. A minha família não está sendo negociada. Minha esposa não vai jogar bola. Na verdade, minha esposa nem quer ir. Vê aquele monte de homem de feio, de shortinho, correndo atrás de bola. Tudo torto, que nem eu, joga mal. Se jogasse bem, a gente até... Mas tudo jogando mal. Quando sai gol, é gol contra, né? É sempre assim. Achei que era para lá, chutei para o lado errado. É sempre assim. Então ela não ia mesmo. Não é questão. Mas veja bem, uma coisa é ela não querer ir. Outra é ela não poder ir. Se ela não pode ir, eu não posso ir. Mas as pessoas vão negociando, né? Ah, não, amor, peguei esse filminho aqui, ó. As crianças não podem assistir, tá? Vamos mandar ela para casa da avó para a gente assistir esse filminho aqui? Ó a negociação aí, você nem percebeu. Ó a negociação aí, gente, né? As escolas de samba que falam, né? Começou a negociar, né? Não, vou fazer aquele futebolzinho, mas minha esposa não pode ir. Ó a negociação aí. Vou tomar uma cervejinha com os amigos depois do serviço, mas minha esposa não pode ir. Vou fazer um chazinho com as minhas amigas, mas o homem não pode entrar. Aí começa os clubes, que a gente chama, né? Clube do Bolinha e da Luluzinha. Tudo muito inocentezinho, não estou dizendo que é pecado. Não sei se eu estou sendo claro. Não diz que é pecado o homem jogar bola ou a mulher ter um chá com as amigas. Mas minha irmã, se você está num lugar que teu marido não pode entrar, meu irmão, se você está num lugar que teus filhos não podem entrar, se você está vendo um filme que teus filhos não podem ver, alguma coisa está errada. Você está começando a negociar. Não deixa. Eu tive um amigo aí, amigo assim, né? Conhecido. Até um homem que tem buscado a Deus, né? Então ele fuma maconha. Até uns tempos atrás, ele ia para o banheiro, né? Criança tudo pequena. Mãe, cadê o pai? Está no banheiro. Eu falei, nossa, mãe, mas o que o pai tem? É uma diarreia crônica, né? Eu tenho uma diarreia que não acaba nunca. E que cheira a fumaça, ou diarreia. Porque diarreia sai meio quente, meu. A dele saía fumaça, né? De tanto... Só que filho cresce. Um belo dia, ele me contando isso. Mora no... Acho que é Traitu que ele mora. Traitu não, é Traitu mesmo. Aquele que no final da Curso de Almeida, acho que é Traitu, né? Um belo dia, ele andando com o filho agora está com mais de 10 anos, né? Aí tem um cara lá no bairro já conhecido, porque o cara gosta de dar uns tapas, como a gente fala, né? Puxar uma, soltar uma pipa lá, pá, né? E o cara estava lá com o cigarrete dele, na boa, pai, bola, e não sei o quê, e passou ele e o filho. Aí veio aquele cheirão, né? Ô pai, aquele lá não é o fulano que fala que é drogado? É. Ô pai, por que esse cheiro é igual aquele que tem lá em casa? Gente, a vida é dura. A vida cobra, meu irmão.
A vida cobra, meu irmão. A vida cobra. A vida cobra. É lindo dar um golinho de cerveja para a criança experimentar. É terrível buscar um filho de 15 anos debaixo de um carro porque estava dirigindo bêbado. É horrível. É horrível, como aconteceu com um amigo meu, buscar a filha de 16 anos em coma alcoólica na Santa Casa, de uma cerveja que ele começou a experimentar em casa. Aliás, a revista Veja dessa semana está lá com a matéria. Vai sair quarta-feira a matéria. Pode ler lá. Não, foi da semana passada. Né? Dos jovens alcoolizados, que acho que não sei quantos % começam a beber em casa. Depoimento de jovens. Aquele barzinho que você monta. A semana que vem eu pretendo falar sobre altar, tá? É até bom, se você quiser vir, sobre o altar que a gente tinha em casa e não tem mais, né? Hoje o altar que tem é para cachaça, né? A pessoa gasta uma fortuna para montar aquele barzinho em casa, e o uísque. A criança nasce vendo aquele litrão de vodka ali, ó. Louca, doida. Aquele altarzão, aquela garrafa de champanhe de 3 litros e a criança ali, ó. Um dia ela cresce e fala, bom, se tem na minha casa. Gente, a sala é o lugar principal da casa. Se tem na minha casa, na sala, deve ser bom aquele trem. Deve ser bom. Sem perceber, negociamos a nossa família. Moisés, na sua infinita sabedoria, não negociou. Ele não negociou uma ovelha com o faraó. E nós às vezes negociamos filhos, negociamos a esposa, negociamos tudo, né? Não deixa, meu celular tem até senha porque minha esposa não pode ver. Por que ela não pode ver, meu irmão? As coisas erradas começam pequenininhas, né? Por que teu filho não pode pegar o teu computador? Porque tem alguma coisa lá que ele não pode descobrir? Por que ele não pode ler os seus e-mails? Tem alguma coisa lá que ele não pode descobrir? Cuidado. Então, nessa noite, eu estou te convidando, meu irmão, a entrar numa guerra. E a não negociar nada. Não negocia nada. Nunca. Não se permita negociar. Uma vez, aconteceu um fato muito interessante na minha casa. Meus filhos nunca tiveram medo. Porque na verdade, criança nunca vai ter medo de escuro. Quem tem são os pais, né? Quem deixa a luz acesa para a criança dormir é o pai e a mãe, né? Algum bebê recém-nascido pediu para acender a lâmpada em casa? Eu nunca vi isso, né? Mas teu filho dorme com ele morre de medo. Ele tem 6 meses, como é que ele falou? Ô mamãe, acende a luz aí que eu estou com medo. Não existe isso aí. Para ele não faz a menor diferença. A mãe é que tem medo de que o bicho-papão vai pegar a criança, né? Então meus filhos nunca tiveram, porque com 45 dias eles foram dormir no quarto deles. Isso faz parte do livro Criando Filhos para Deus. Né? Sempre foram dormir no quarto deles, né? Sempre criamos assim, na coragem. Um dia, saímos com uma amiga mesmo, faz parte até da minha equipe do seminário até hoje lá. E ela, na maior inocência, comprou um chocolate que vinha com os brinquedinhos dentro. E os brinquedinhos eram uns fantasmas, né? Ela pegou e deu deu o brinquedinho, mas ela não sabia que dentro vinham os fantasminhas, né? Quando ela viu aquilo, ela ficou toda chateada. E eu confesso que naquele dia, eu, Marinho, marquei, porque meus filhos... Filho é o seguinte, gente, nenhum deles morre de chorar, sabe? Quando você vê algo errado, o certo é tirar e jogar fora. Porque nada entra, preste atenção nisso, você que é pai e você que é mãe. Nada entra na nossa casa sem a nossa autorização. Entendeu? O mal não vai entrando assim, eu sou o mal e vim aqui. Dá um pé do ouvido nele, você vai ver se ele entra. Você é autoridade na sua casa. Não se esqueça disso, pai e mãe. Você é autoridade na sua casa. Só entra quando você deixa. E aqueles fantasminhas, né? Ela deu para meus filhos e falou assim, não, pode deixar. Olha a autoridade do pai aí, né? Olha a negociação aí, né? Entre ver meu filho chorar e levar um fantasma para casa, eu levo fantasma. Gente, e nem atinei para a coisa. E eram uns fantasminhas, eu tenho guardado até hoje, se um dia você quiser ver, está lá na minha gaveta. Eram uns fantasminhas que brilham escuro, tal. Um estava lendo o livrinho, tinha até o cachorrinho fantasma. Voltamos para casa, tal. 2 horas da manhã eu comecei a escutar o grito. Pai, eles tinham uns 2 para 3 aninhos. O que foi, filho? Acordei assustado. Quero ir no banheiro. Eu falei, vai? Não está amarrado? Ué, estou com medo. Aquilo, medo. Mas na hora não atinei. Outra noite, outro dia, a mesma coisa. Os 2, eu tenho gêmeos. Minha filha nem era nascida. 3 dias. Quando passou uns 4, 5 dias, um dia eu
atinei, tem alguma coisa errada. E comecei a orar, aí Deus me mostrou. Eu fui lá e peguei os fantasminhas, e um deles estava escrito em italiano. Vocês perceberam que nem em português eu sou bom, imagina italiano, né? Mas aí eu fui, naquela época não tinha internet como tem hoje, fui atrás de um dicionário. Em resumo estava escrito assim, no livrinho dele, em italiano, né? Nesta casa reina o silêncio, mas eu vou improvisar o barulho. Estava escrito dentro do fantasminha. Ah, mas na hora que eu li aquilo, traduzi, já peguei os dois ali, na verdade que era 3, 2 e um cachorrinho. Pus minhas mãos sobre eles, orei, repreendi, coloquei o diabo no lugar dele, não negociei. Não acendi a luz um dia, irmão. Nem um dia, eu não negocio com o diabo. Nós vamos lutar, nós vamos morrer, rolar no chão, mas eu não vou negociar aquilo que eu conquistei com Deus, gente. Não negocio. 4, 5 noites acordando de madrugada, mas a luz ficava apagada. Estou com medo, pois vai dormir, porque nós vamos achar onde está esse medo. Jesus está do seu lado. Se precisar, o pai está aqui orando, orando. Aí tirei do quarto deles, orei, nunca mais. Meus filhos hoje têm 18 anos, minha filha tem 15. Nenhum nunca precisou de ter medo. Todos eles, minha filha tinha 5, 6 anos. Papai, estou com sono. Dava um beijo para o quarto dela dormir sozinho. Nunca. Nunca. Mas só entrou em casa quando eu dei autorização. Eu quero te pedir mesmo, meu irmão, nessa noite, para que você olhe para a tua vida. Olha para a tua casa. Se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você é esposa, veja se você não está autorizando alguma coisa na tua casa. Quantos adultérios começam naquela novelinha besta, né? A gente não percebe as coisas, gente. O diabo é astuto. Na novela, está lá o marido, a mulher, e de repente, ele trai a esposa com a melhor amiga dela. Sem você perceber, naquela novela, teu marido acabou de ter uma brilhante ideia. Puxa, a esposa da minha... Nunca tinha notado como a amiga da minha esposa é bonita, né? Quem sabe não pinta um clima entre nós. Sem você perceber, você negociou o teu casamento ali. Entendeu? Na novela... Os pais agora preparam a cama para a filha dormir com o namorado dentro da casa deles. Já falei para meus filhos, gente, fora de casa eles fazem o que quiser, mas se filho, não é filha não, eu falo para o meu filho, no dia que ele levar uma namorada para dormir em casa, ela vai dormir comigo e com a minha esposa. No quarto dele não dorme nem a pau. Dorme eu, minha esposa e ela, quero ver. Em casa não. Eu não cobro por hora. Gente, eu não cobro por hora na minha casa. Que história que é essa? Pai e mãe levando o namorado para dormir em casa da filha. Meu Deus, onde é que nós estamos? Está negociando, meu irmão. Para de negociar. Para de negociar. Abre os teus olhos. Coloca o diabo para correr. Moisés foi até o fim. Se não for até a última ovelha, eu não vou. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a cantar essa canção. Pode ficar em pé. As lutas vêm, sabe? Muitas vezes, eu vou confessar o meu pecado aqui. Muitas vezes eu tive vontade de negociar com o diabo, sim. Confesso para vocês. Tem dia que a gente está tão cansado. Tem dia que a gente tem medo. Gente, eu sou humano. Tem dia que a gente tem tanto medo da vida. Tem dia que parece que nada vai dar certo. Tem dia que a imagem que nós temos de Deus é que Ele está de braços cruzados, né? Eu imagino a decepção de Moisés quando chegou lá, jogou a vara dele no chão e a transformou em cobra. E Moisés falou assim: tô podendo. E vieram os magos do faraó e fizeram igualzinho. Gente, que tristeza que dá no coração às vezes, né? De ver que o mundo vai tentando nos colocar para baixo, querendo de nós uma negociata. Nessa noite, eu quero te convidar a você visitar toda a tua história. Pai, mãe, esposo, esposa, filho. Não negocia teu pai, não. Eu não negociei, meu pai era difícil, gente, mas eu não negociei ele. Não negociei. E não vou negociar nenhum da minha casa. Nenhum. Olha para a tua história. Quantas lutas e tribulações nos fazem vacilar. Quantas vezes nós pensamos, onde é que Deus está? Quantas lágrimas se perdem em meio ao sofrimento e dor.
das pessoas que amamos. E é então que nós clamamos: onde está o Senhor? O Senhor que prometeu nos dará vitória, e no céu já escreveu a nossa nova história. O Senhor que nos amou e ama até o fim, só nos pede a esperança, só nos pede a toda a nossa confiança, o nosso sim, o nosso sim. Então declare: sim, eu creio, Senhor, minha casa será salva. Sim, eu vejo o Senhor pelos olhos da fé, meus amados, diante de ti. Nada na terra ou no inferno pode mudar minha história no céu. Eu e a minha família. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio, Senhor, minha casa será salva. Sim, eu vejo o Senhor pelos olhos da fé, meus amados, diante de ti. Nada na terra ou no inferno pode mudar minha história. Erga os seus braços e proclame: eu e a minha família, nós somos de ti. Mais uma vez: sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio, Senhor, minha casa. Senhor, nós não negociamos nada, Deus. Sim, eu vejo o Senhor pelos olhos da fé, meus amados, diante de. Nada na terra ou no inferno, nada na terra ou no inferno. Eu e a minha família, nós somos de Deus. Nada na terra ou no inferno, nada na terra ou no inferno pode mudar minha história no céu. Eu e a minha família, nós somos de Deus. Eu e a minha família, nós somos de Deus. Olha para a tua história, meu irmão. Se há negociações aí em andamento, e mesmo que existam algumas que já foram concluídas, a palavra do Senhor diz em Gálatas que Jesus cravou um documento na cruz, cancelando tudo que estava escrito contra nós. Amém? Não importa quantos acordos eu tenha feito, não importa se eu tenha negociado meu casamento, meus pais, meus filhos, meu esposo, minha esposa, não importa, não importa. É tempo de dizer ao inimigo, ao faraó, ao demônio: eu e a minha casa seremos salvos. Pai, nesta noite a nossa fé se renova, porque o Senhor escreveu no céu uma nova história, abriu um novo caminho, e não há nada na terra nem no inferno que possa mudar a história que já está escrita pelo sangue derramado na cruz. Nós e nossa casa seremos salvos. Por isso, nesta noite, Pai, no nome de Jesus, nós clamamos: resgata os nossos amados. Pai, eu quero clamar por cada irmão, cada irmã que nessa noite está carregando um coração pesado, que tem carregado sentimentos de derrota, de tristeza, de desânimo, que tem ouvido a voz do inimigo dizendo: vai você, esse aqui é meu. Vai você, tuas conquistas ficam.
Oh Pai, no nome de Jesus, nós clamamos. Faz distinção entre o que crê e o que não crê. Faz distinção, Pai. E cura-nos. Assim como Moisés, cura-nos, Senhor. Assim como o Senhor fez com Moisés, coopera com sinais e prodígios, para que toda a nossa casa seja salva. Se eles não vierem à tua igreja, Senhor, nós levaremos a tua presença até eles. Senhor, se eles não ouvirem a tua palavra, nós, em silêncio, seremos o evangelho vivo para que eles creiam. Senhor, se eles não pediram perdão, nós pedimos perdão por eles, Deus. Se eles não amaram, nós amamos por eles, Deus. Se eles não te buscaram, nós buscamos por eles. Mas nesta noite, Deus, nós queremos em nome de Jesus declarar que não negociamos nada, não negociamos ninguém. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa seremos salvos. Nós e a nossa casa vamos conhecer a eternidade. Nós e a nossa casa vamos para o céu, Senhor. Não negociamos nada, não negociamos ninguém. Por isso, no nome de Jesus, nós nos erguemos agora como igreja para declarar a destruição de todo intento maligno. Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo nesta noite. Em nome de Jesus, Satanás, eu te digo, tira a mão das nossas famílias. Em nome de Jesus, eu te repreendo nos vícios, nos enganos, nas mentiras, na prostituição. Em nome de Jesus, Satanás, eu tiro a venda que tu colocaste nos olhos dos teus filhos e filhas. E tudo aquilo que foi negociado, nós agora resgatamos em nome de Jesus. Tudo aquilo, Satanás, que por aventura nós tenhamos entregue em tuas mãos nesta noite, pelo poder do sangue derramado na cruz, nós pegamos de volta o nosso filho, ainda que ele esteja preso. Você, minha irmã, que tem clamado por alguém que está na cadeia, esta é a noite. Eu creio que o Senhor visitará a prisão, porque ele não estará só. O Senhor estará lá preso com ele. Não importa quanto tempo dure, ele será salvo para a glória de Deus. Ele será salvo para a glória do Senhor. Senhor, cada coração aqui que tem sido visitado pelo inimigo e tem sido castigado, açoitado e tem ficado com medo, Senhor, nesta noite nós clamamos, enche com o teu espírito de coragem esses corações, que elas enfrentem as trevas, porque o Senhor fará distinção. Que elas enfrentem vozes. Você que tem escutado vozes, você que tem muitas vezes acordado à noite naquele sentimento de que está sendo perseguida, achatada, que está sendo presa, amarrada na cama. Minha irmã, meu irmão, esta noite é de libertação para você e toda a sua casa. Creia, toma posse, é agora. Satanás fora daqui, fora das nossas casas, com suas cobranças. Eu te impeço de manifestar-se em nós e em nossa família. Somos do Senhor, somos do Senhor, somos do Senhor. Nessa noite nós dizemos sim a ti, Jesus, sim a ti, e te entregamos confiantemente a nossa casa, cada um deles no teu altar, cada um deles na tua presença, cada um deles lavado pelo sangue derramado na cruz, cada um deles resgatado pelo poder do teu Espírito, pela unção dos teus anjos, pela intercessão dos teus santos, com Maria, nossa mãe, à frente desse exército. Nesta noite nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Cante comigo, sim eu creio, Senhor, minha casa. Sim, eu vejo o Senhor. Deus amado diante dele,
Nada na terra ou no inferno pode mudar minha história. Eu e a minha família. Declare mais uma vez com alegria. Sim, eu creio, Senhor, minha casa será salva. Sim, eu vejo o Senhor. Obrigado, Deus. Nada na terra ou no inferno. Minha história no céu. Eu e a minha família, nós somos de Deus. Eu e a minha família. Eu e a minha família, nós somos de Deus. Diz ao teu irmão, você meu irmão, você e a sua família pertencem a Deus. Você e a sua família pertencem a Deus. Aleluia! 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 Com a tua alegria, Senhor. Sim, eu creio, Senhor, minha casa será salva. Sim, eu vejo o Senhor pelos olhos da fé. Nada mudar minha história no céu. Erga os teus braços. Eu e a minha família. Nós e a nossa família. Amém? Olha para o teu lado aí e fala: nós e a nossa família, nós somos de Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o Senhor, porque se estamos aqui e perseverarmos, nenhum só se perderá. Não deixaremos nada para trás. Não vamos negociar. Nós, nossa casa e nossas vitórias pertencem ao Senhor e vão conosco para o céu. Amém.